E aí, galera, vamos começar aqui mais uma aula da nossa oficina de Arduino. Dessa vez a gente vai ver como ligar um display LCD, tá bom? Então vamos ver aqui como é que é o circuito dele. Como vocês podem ver, é um circuito um pouquinho mais complicado, né? Porque tem muito cabo, tem muita coisa para a gente ligar aqui, mas ele é fácil, é só você entender o que está acontecendo aqui que vai dar para fazer. Bom, o display, né, é um componente que vai servir para mostrar mensagens para o nosso usuário. E da mesma forma que aconteceu ali com o servomotor, que a gente precisava incluir uma biblioteca para usar o servomotor, no caso do display vai ser a mesma coisa. A gente vai usar o include, vai botar uma biblioteca específica, no caso é Liquid Crystal, e depois a gente vai declarar um objeto dentro dessa biblioteca, e depois a gente vai ter que no setup, né, inicializar o display, que nem a gente faz com o monitor serial, né? A gente tem o serial begin, nesse caso a gente vai inicializar o display também com o comando begin, que vocês vão ver depois ali. E depois a gente usa os comandos, né, as funções, os métodos dessa biblioteca para mostrar mensagens aqui no display. Vejamos agora o circuito. O display geralmente tem 16 pinos, pelo menos esse aqui do Tinkercad. E ele tem também duas linhas, tá? Ele pode mostrar mensagem tanto na linha de cima como na linha de baixo, tá bom? Então esse display aqui é desse jeito, 16 pinos, como vocês podem ver, e duas linhas, que vocês vão ver depois que ele tem duas linhas. Primeiro, a gente tem que ligar essa primeira fileirinha aqui, como está escrito, ó, solo, é no GND. Então a gente bota um cabo preto aqui, que está nessa fileirona, e lá no final ó, tem esse outro cabo preto aqui, ó, ligando para o GND do Arduino. Então eu liguei no GND esse aqui. O VCC é para a gente botar no 5 volts. Então logo aqui nesses dois pinos iniciais, a gente já ligou o nosso, a gente já fechou o circuito, né? A gente já conseguiu ligar o GND e os 5 volts do nosso display. Depois vem o V0. O V0 ele controla ó, contraste, é onde você vai controlar o contraste do seu display. No display aqui do Arduino, a gente pode muito bem ligar o V0 direto no GND e o contraste vai ficar ótimo. Entretanto, em displays com Arduino físico, né, num circuito físico, às vezes o GND não dá para você enxergar direito as letrinhas que vão aparecer aqui. Então é interessante que você pegue um cabo aqui do seu V0 e ligue no potenciômetro, tá? Então você monta um circuitinho aqui, se for um Arduino físico, né? Monta um circuitinho do potenciômetro, onde de um lado vai ter os 5 volts, né, que é o cabo vermelho aqui, do outro vai ter o cabo pretinho aqui, que é o GND, e no meio, ao invés de você levar para uma porta analógica para você fazer a leitura, você pode muito bem ligar aqui no V0, tá bom? Na pino V0 aqui do seu display. E aí, quando você mexer no potenciômetro, você vai estar controlando a tensão que está indo aqui para o V0. Como aqui no Tinkercad a tensão ideal é 0, né? É ligar no GND direto, eu botei aqui o potenciômetro, mas ele vai ficar girado todo o tempo aqui no 0, né? Voltado para o lado do GND dele. Que é a mesma coisa que a gente ligar aqui o V0 no GND direto. Mas é legal você fazer esse circuito usando um potenciômetro para poder controlar o contraste aqui do seu display, deixando o contraste maior ou menor quando você mexe aqui no seu potenciômetro. Depois, ó, a partir dessas portas aqui, ó, da RS, RW, todas elas vão estar ligadas em portas digitais, tá bom? E essas aqui, ó, a partir da DB0, você não precisa usar todas. Tem como você montar o circuito usando menos do que o total de portas que tem aqui, né? Não precisa usar todas elas. Só que eu acho interessante você botar todas. Então, RS, ó, essa cabo laranja aqui, liguei numa porta digital, amarelinho, porta digital, porta digital. E as portas de DB0, DB1, DB2 até a DB7 estão em portas digitais também. Se vocês forem ver bem aqui em cima, eu botei todas elas na ordem, tá bom? Em que elas aparecem. RS e sucessivamente, né, até a DB7 aqui que está na porta 12, provavelmente. Aqui embaixo, ainda tem mais dois pinos, ó, que está escrito LED. Então vocês podem ver que tem aqui anodo, né, e tem o catodo. Anodo é o LED, é a perninha, é o terminal maior do LED, tá? E catodo é o terminal menor. Então esse aqui é um 5 volts e esse aqui é um GND. Mas que LED seria esse, não é verdade? Bom, existe um LED que vai ficar embaixo da tela aqui, que vai aumentar o brilho ali da tela e vai favorecer que a gente enxergue, né? Vai ajudar o contraste ali, vai fazer com que a tela brilhe e que a gente enxergue direitinho o que está aparecendo ali. Então, esse LED fica embaixo da tela e é interessante que a gente ligue. A gente poderia ligar numa porta digital e mandar um comando digital write high, né? Só que não faz sentido, a gente pode também ligar direto aqui no 5 volts, né? Que é essa fileirona aqui, e fechar aqui o circuito no GND e o LED vai ficar aceso o tempo todo. E isso é o ideal, porque a gente quer que a tela fique acesa o tempo todo. Então, assim é o circuito, tá? A gente bota GND, 5 volts, depois a gente liga no meio de um potenciômetro, depois bota tudo em porta digital e no final a gente faz o circuito de um LED. E aí o nosso circuito está feito, o display já está pronto para usar, pelo menos no que diz respeito ao circuito. Muito bem, abri o código. Como vocês podem ver, é um código todo repetido.
Mas é interessante porque eu estou usando um método aqui que eu quero falar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, a gente tem que incluir uma biblioteca. Então eu botei liquidcrystal.h. Depois, eu tive que declarar o objeto. Então eu boto o nome da biblioteca seguido do nome do objeto. Eu chamei de LCD, mas podia ser qualquer outra coisa, tá bom? Desde que respeite algumas regrinhas, né? Sem palavra reservada, sem caractere especial e por aí vai. E aí, aqui dentro, eu tenho que botar, dentro dos parênteses, eu tenho que botar todas as portas digitais que eu usei na ordem em que eu as usei. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro parâmetro, ó, onde está 2, eu tenho que botar a porta do RS. Esse aqui, ó, onde eu estou com o mouse, seleção de registro, que é o cabo laranja. Eu botei na porta 2. Depois, aqui onde está o 3, eu tenho que botar o RW, que está na porta 3. O E, né, que é o ativar, eu tenho que botar aqui 4, porque ele está na porta 4. E assim sucessivamente até o DB7, que vai estar na porta 12, tá bom? Então eu boto todas esses pinos aqui, essa pinagem toda aqui, ó, na ordem em que eu coloquei lá no Arduino. No caso aqui, eu sempre boto na ordem, seguindo a ordem dos pinos, para ser mais fácil de arrumar aqui. No nosso, quando a gente declara o objeto aqui, né? Feito isso, no void setup, a gente bota o comando lcd.begin, esse método aí, método begin, que, como eu disse, ele é análogo, similar ao serial begin. Serial Begin 9600. Esse Serial Begin 9600, como já foi dito aqui nessa sequência de vídeos, serve para inicializar o monitor serial. O LCD Begin, ele serve para inicializar o objeto LCD, que é um objeto da biblioteca Liquid Crystal, que é o nosso display aqui. Então, é a mesma coisa, eu estou inicializando ali o display. E o que são esses parâmetros aí dentro, né? 16 faz referência ao número de pinos que tem nesse display. No caso aqui são 16 pinos, então eu boto 16. 2 faz referência ao número de linhas que tem aqui. Eu sei que esse aqui é um display de 2 linhas. Se você não souber, você comprou um display e você não sabe quantas linhas ele tem, você tem que olhar o datasheet do seu dispositivo, do seu componente. Esse aqui eu sei que é 2 linhas e a maioria vai ser de 2 linhas. Tem também alguns de 3 linhas, então você tem que saber. O de 3 linhas vai ser um pouquinho mais grossinho, né? Mais gordinho. Então você tem que olhar e já saber qual que é. Se você não souber, olha o datasheet. Geralmente é de 2 linhas. E aí, primeiro tem a LCD Print. LCD Print, ela é igual o serial.print, né? Ela vai printar aqui uma mensagem que vai estar dentro de aspas. Ou poderia printar também uma variável. Tira as aspas e bota o nome de uma variável ali, também serve. Tá? Então é para printar ali na tela, vai aparecer uma mensagem aqui. Delay ou delay, né? E tem também o lcd.clear. O método clear, ele limpa a telinha ali, limpa o nosso display. Então qualquer mensagem que apareceu antes vai sumir agora. Tem ainda uma terceira função, um terceiro método que é importante falar, que é o setCursor. Isso aqui serve para você dizer onde você quer que comece a printar a sua mensagem. Então, por exemplo, aqui faz referência aqui, ó, tem 2 parâmetros. E como é que isso vai funcionar? A gente vai botar aqui LCD, o nome do objeto, .setCursor, e a gente seleciona a linha e a coluna que a gente quer que a nossa mensagem apareça. Então, o primeiro parâmetro aqui é coluna, tá bom? E o segundo aqui é linha, beleza? Vamos agora dar uma olhada como é que funciona. Olha que interessante. O setCursor, ele posiciona a mensagem Hello World na coluna 0 e na linha 1. Qual é a linha 1? É a linha de baixo. Por quê? Porque a gente conta sempre começando do 0. Então, a linha de cima, ó, é a linha 0, e a linha de baixo é a linha 1, tá bom? E aí, na posição de coluna 1, está aparecendo essa mensagem aqui. Hello World, vai ter um delay de 300, vai limpar a tela, e aí depois a gente vai botar o setCursor na posição 1, né? Ou seja, a posição seguinte da coluna 1, e vai botar a mesma mensagem Hello World. Depois a gente anda mais uma coluna para a direita, agora é a coluna 2, e bota Hello World de novo. Depois a gente anda mais uma coluna, bota a coluna 3 e bota Hello World mais uma vez. E faz isso, ó, até acabar ali o nosso display, chegando na coluna 16, que vai ser ali fora já da tela. Então é isso. Essa é uma das formas da gente usar o nosso display. Se a gente quisesse, por exemplo, só mostrar uma mensagem, sem pular para a linha de baixo, quisesse que mostrasse na linha de cima, a gente simplesmente poderia botar o comando print, LCD print Hello World. Se a gente fizer isso, vai aparecer simplesmente um Hello World aqui na linha de cima, tá bom? Então, são várias formas da gente manipular aí a mensagem, né, que a gente quer mostrar no nosso display. É bem interessante brincar com isso. Então, essa aula aqui era sobre isso. Valeu, tchau, tchau.